Quando eu vim para cá, eu vim com um sentimento no meu coração, com uma palavra. E que sentimento era esse que Deus colocou no meu coração? O texto que eu ia pedir para vocês abrir a Bíblia está lá em Mateus 24, que diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Eu fui pesquisar aqui, quando eu cheguei aqui, eu sentei um pouquinho ali, eu tenho um aplicativo da Bíblia no meu celular, eu pesquisei ali pelo menos umas 4 versões ou 5 versões bíblicas. Tem uma versão bíblica, uma delas que fala que no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos é diferente de quase todos, né? Mas a maioria das traduções, seja a King James, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, a maioria delas, essa aqui que eu uso é a Almeida Revista e Corrigida, a maioria delas está escrito que o amor de quase todos esfriará. Eu pergunto para vocês, o amor de quase todos é muita gente ou é pouca gente? Quase todos para vocês é muito ou é pouco? É muita coisa. Então esse foi o versículo que Deus colocou antes de vir para cá para compartilhar com vocês. O amor de quase todos esfriará. E eu estava pensando, meditando quando eu vinha para cá, um pouco em casa, no caminho, e eu vou deixar vocês também participar dessa pregação. O que leva o amor das pessoas a esfriar? Se o amor de quase todos vai esfriar, porque Jesus é Deus e Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então deve existir alguma coisa que desencadeia ou que faz com que esse amor esfrie. Esse amor esfria no casamento, esse amor esfria no seu relacionamento com seu pai e mãe, ele se esfria no ambiente de trabalho, ele se esfria no ambiente de escola, alguma amizade que você tinha no passado, talvez hoje você não tem mais, algum relacionamento que você tinha no passado, hoje talvez não exista mais, já foi rompido. Então por que o amor se esfria? Por que amizades se acabam? Por que relacionamentos se destroem? Casamentos se acabam? Famílias são destruídas? Sociedades são destruídas? Eu diria sem dúvida, sem medo de errar, que um dos principais motivos é exatamente esse esfriar do amor. Esse amor que se esfria. Esse amor quando alguém começa uma sociedade, quando alguém, uma sociedade é uma aliança, quando alguém começa um casamento, quando alguém começa algo junto, um relacionamento, no início de tudo, há uma chama que está queimando. Assim também é na nossa paixão por Jesus. Esse Jesus que é o Senhor de toda a terra. Esse Jesus que é o Rei de toda a terra. Que Paulo queria tanto alcançá-lo, que Paulo queria experimentar o poder da sua ressurreição. Paulo, ele tinha alcançar a Cristo, para ele era tudo o que ele desejava. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo muito, que fala que o reino de Deus é semelhante a um tesouro, que o homem encontrando no campo, ele vai e vende tudo que tem, e ele compra o campo por causa daquele tesouro. E eu diria que esse tesouro, ele é o próprio Jesus. Jesus hoje ele habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Então o maior tesouro que nós carregamos nessa terra, que nós deveríamos identificar, é o próprio Jesus habitando em nós. Mas muitos de nós aqui também já não temos mais esse amor todo por Jesus. Porque para muitos aqui talvez esse amor por Jesus também esfriou. E aí eu vou voltar à pergunta, que ainda não foi respondida. O que faz o amor esfriar? O que faz o meu amor esfriar pelo meu cônjuge? O que faz o meu amor me esfriar pelo meu líder? O que faz o meu amor me esfriar por um colega de trabalho, por uma amizade que foi rompida? O que faz o meu amor se esfriar pelo próprio Jesus, que é o Rei de toda a terra, que é o meu amigo íntimo, que é aquele que morreu numa cruz no meu lugar, e é por causa dele que nós estamos aqui reunidos nessa noite. E aí eu vou começar a enumerar algumas coisas.
Primeira delas são as decepções, as frustrações. Todos nós temos o hábito de criar expectativas. Nós criamos expectativas no casamento, nós criamos expectativa na escola que a gente estuda, a gente cria expectativa no trabalho onde eu trabalho, eu crio expectativa em relação ao meu patrão, em relação ao funcionário, em relação ao meu mentor, em relação ao meu filho, em relação aos meus pais, em relação ao meu cônjuge. Eu crio expectativas em relação ao próprio Deus. E sempre que a expectativa é frustrada, eu falei para vocês que eu celebrei essa semana muito fúnebre. Imagina, a expectativa muitas vezes de uma esposa que casa com o marido é que aquela pessoa não vai morrer nunca. Só que uma vez, mas pode chegar a hora dele. A expectativa de uma mãe é que nunca que ela vai perder um filho, mas pode acontecer de uma mãe perder um filho. A expectativa de um filho é que nunca que o pai dele vai morrer, mas vai chegar a hora, um dia pode chegar. Então nós somos cheios de expectativa e não tem nada de errado. Feliz o homem que tem expectativas. Conversava aqui com a mãe da Gabi, né? A gente estava falando um pouquinho sobre sonhos. Eu preciso sonhar, eu tenho que ter sonhos, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter anseios no meu coração. Porque uma pessoa que sem sonhos é uma pessoa morta, é um morto-vivo. Porque ela não tem uma expectativa para amanhã, ela é um morto-vivo. Então, se eu quero ter alegria no meu coração, eu tenho que ser uma pessoa que tem expectativas. Só que, algo que eu aprendi com a minha esposa e minha esposa aprendeu com a pastora Joyce Meyer, eu preciso ter uma mente preparada. Eu preciso ter uma mente pronta para a frustração das expectativas. Por que eu tenho que ter uma mente pronta para a frustração das expectativas? Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos os nossos pensamentos. Os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos. Então, se eu não tenho a mente de Cristo, eu ainda não aprendi a entender a mente de Deus, e isso realmente é uma coisa meio que incompreensível à mente humana, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro para poder dar conselho para ele? Quem teve a audácia de instruir a Deus? Quem? Ninguém. Ninguém pode dar conselho para Deus, ninguém pode ter a capacidade de tentar entender a mente de Deus. Embora nós que somos cristãos, a Bíblia diz que Deus nos dá a mente de Cristo. Então, à medida que eu recebo a mente de Cristo, vai passando o tempo, eu vou sendo forjado, eu vou entrando no estágio da maturidade, cada vez mais fica fácil de eu entender Deus. Eu absorvo as coisas com mais facilidade. O tempo de resposta, de reação, ação é mais rápido. Mas ainda assim, em alguns momentos, eu me frustro. Em alguns momentos, eu me decepciono. E quando eu me decepciono, quando eu me frustro com Deus, quando eu me frustro com meu cônjuge, quando eu me frustro com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu colega de trabalho, e principalmente quando entra uma ofensa, e eu me sinto ofendido, quando eu não sou compreendido pela pessoa, quando a pessoa ou o próprio Deus não dá a resposta que eu estou esperando. Às vezes eu estou orando há muito tempo por algo que ainda não aconteceu. Eu estou pedindo algo para Deus que às vezes Deus nem quer me dar. E aí entra a frustração. E aí entra, muitas vezes, até a mágoa. Eu fico magoado com Deus. Eu fico magoado com meu irmão. E aí começa, está aí um gatilho que faz o amor esfriar. A ofensa, a incompreensão, a não compreensão do próximo. Quando eu não consigo entender o outro, quando eu não consigo aceitar um não como resposta, essas coisas vão contribuindo para esfriar o amor, para esfriar o meu amor, meu relacionamento com o próximo e meu relacionamento com Deus. Mas algo que Deus ministrou no meu coração antes de vir para cá. O que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Algo que Deus colocou no meu coração antes de vir para cá. Essa água aqui é minha? Sim. Então vou tomar um pouco d'água. É que de todas as coisas que são nocivas
para o esfriamento do amor, talvez não exista nenhuma delas. Isso eu vou dizer que é uma revelação, porque é o que eu escutei de Deus antes de eu vir para cá. Embora o que eu vou falar é chover no molhado, mas eu ouvi o Espírito Santo falando para mim quando eu vinha para cá. Não existe nada que seja tão nocivo para esfriar o nosso amor quanto o nosso distanciamento do próprio Deus. Quanto mais eu me afasto dele, mais eu me desconecto da fonte. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me aproximo da fonte. Porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Né? Ele é a fonte de toda... Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte da vida. Então, quando eu me aproximo dele, quanto mais eu me aproximo dele, eu começo a exalar um perfume dele. E é esse perfume que conecta, esse perfume é que transforma todas as coisas. Quanto mais tempo eu passo na presença dele, mais o perfume dele fica na minha roupa. E esse perfume dele é muito superior a qualquer perfume aí, Paco Rabanne, seja lá qual for o nome do perfume que você usa. Né? Tem aquele One Million, sei lá, não sou muito especialista em perfume. Apesar que já vendi perfume, né? Mas vendia aqueles perfumes de empresas que não são marcas tão conhecidas, né? Que eu não vou citar nome aqui que você não vai conhecer. Né? Eu vendia a Raco, né? Que é concorrente da Natura, da Boticário, da Avon, então eu vendia a Raco Cosméticos. Mas o meu carro-chefe de vendas era sabonete íntimo, desodorante íntimo, Baby Cream, 6 em 1, que agora é 8 em 1, e eu vendia muito rímel. Eu vendia 16 tipos de rímel. Rímel que engrossava os cílios, rímel que alongava, rímel que definia. Hoje eu tenho uma filha que coloca cílios. Então, muito mais prático, não precisa mais comprar o rímel. Você vai lá, coloca os cílios. Ela dá a manutenção, né? E segundo ela, é muito mais saudável para o corpo humano do que um produto químico que você vai colocar lá nos seus cílios. Mas isso é uma outra pregação. Então, alguém me ajuda para não perder aqui onde eu estava. Né? Então, queridos, agora o Espírito Santo. Então, amados, quanto mais eu estou próximo da fonte, mais eu tenho o perfume dele. E se eu tenho o perfume dele, isso aqui atrai. É isso que faz toda a diferença. Quando eu estou próximo dele, eu começo a ser encharcado com o amor dele. E aí, por que falta o amor muitas vezes? Por que o amor esfria? Porque eu estou me afastando dele. E por que no final dos tempos o amor de quase todos esfriará? Eu vou dar um exemplo aqui básico. Né? A tecnologia. A tecnologia está roubando o homem de Deus. Hoje você tem mais tempo para o celular do que para Deus. Tem mais tempo para a televisão do que para Deus. Tem mais tempo, sabe? A tecnologia está roubando. Né? Os prazeres. Né? A Bíblia fala sobre os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a soberba da vida. Então o mundo, quando eu era católico ainda, nós cantávamos uma música no grupo de jovens, eu nunca vou me esquecer, eu tinha 15, 16 anos, e a gente cantava uma música que dizia, né? Hoje o mundo oferece caminhos demais, você chora, você ri, nem sempre é feliz. A verdade é que o mundo oferece muitos prazeres, são deleites, são tentações, e uma das mais atuais, a tecnologia. Hoje você com o celular na mão, você tem acesso eu vou dizer coisas aqui que não são proibidas, mas elas podem te roubar o lugar de Deus. Né? Netflix, vai dizendo aí TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, vídeos e mais vídeos e mais vídeos no WhatsApp, né? Que se eu for responder e visualizar tudo que manda para mim, eu tinha que fazer vigília toda noite para dar conta de responder todo mundo. Porque todo dia, esses dias eu estava com 200 vídeos não visualizados no meu Instagram. Isso só no número, porque o meu telefone tem 2 números. Né? O meu telefone tem 2 números. Aí no outro número tinha mais lá uns 50, 60. Eu não dou conta. Se eu for ver isso daí, eu não consigo mais fazer nada na minha vida. Então eu já nem estou vendo mais. Né? E só não cancelo o meu WhatsApp porque a gente precisa. Mas
se a gente é muito sutil, se a gente não se cuidar, daqui a pouco o teu tempo está sendo dominado por essas coisas. E quando você menos percebe, o teu tempo com Deus, a tua devocional, estar com Ele, estar na presença dEle, ter intimidade com Ele, vai sendo roubado. E quanto mais longe eu vou me afastando dEle, quanto mais eu me afasto dEle, mais eu vou me desconectando da fonte. E aí eu me desconecto da fonte, e a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. A definição de Jesus é que Ele é o amor encarnado. Ele nos amou tanto que Ele deu a sua vida para morrer em nosso lugar. Ele é a fonte de todo amor. Aí quando eu me desconecto da fonte, o meu amor naturalmente vai esfriar. Experimenta. Para analisar as semanas que você mais esteve próximo de Deus, aquele dia que você voltou do encontro com Deus, aquele dia que você voltou do fruto fiel, aquele dia que você voltou do reencontro. Você não tinha vontade de abraçar todo mundo, você não tinha vontade de beijar o teu marido, a tua esposa. Parece assim que você está com uma carga de amor sobrenatural. Dá vontade de até beijar o patrão, mesmo que ele esteja azento, não tem problema. Você engole tudo, engole sapo, engole coruja, engole qualquer coisa. Né? Engole até água de sal. Porque você volta carregado, você vem do encontro, vem do retiro, você se conectou à fonte, você pegou ali uma imersão, 3 dias. Aí você vem e você está amando todo mundo. Só que aí no primeiro dia teu marido chega do trabalho azedo, porque não foi aquilo tudo, aí ele já descarrega um pouco em cima de você. Segundo dia, teu filho chega da escola, tira nota baixa e descarrega em cima de você. Aí depois, outro dia, um patrão descarrega em cima de você. Aí no outro dia, é a tua mãe que estava mal-humorada, vem na tua casa só para contar os problemas dela. E aí, quando você vê, é uma enxurrada de coisas que vão acontecendo, e aí você já não está tendo mais aquele tempo com ele, porque, afinal de contas, você não conseguiu manter, né, aquele compromisso seu devocional, e aí o amor começa a ir apagando. Né? Aí já nem consegue mais cantar aquela música, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, porque a lenha já está começando a apagar. O fogo já está meio baixo. E se a gente fosse pregar a parábola das 10 virgens, você já começa a se perguntar, será que eu sou a prudente? Ou será que eu sou aquela que está faltando óleo? Então, queridos, eu falei que eu vou deixar vocês pregar. Eu vou perguntar aqui para os corajosos, quem pode contribuir com essa mensagem e dar aqui mais algumas pistas do que faz o amor esfriar. Mas Deus me deu essas 2. Ofensa. O que eu falei antes? Decepção. Incompreensão. Frustração com o próximo e com Deus. Mágoa. Que aí que pode levar a mágoa, né? E desconectar da fonte. O meu distanciamento de Jesus. Então, agora eu vou deixar vocês complementar. Vamos lá, para a gente encerrar essa mensagem. Senão a pastora Meira depois me pega. Que fosse fazer lá em Tijuca, fazer um sermão de mais de 1 hora de duração. A iniquidade também. A iniquidade também afasta. Isso, Jesus falou, né? Que por se multiplicar a iniquidade. Então, isso eu creio que está ligado às decepções, porque a maldade, a iniquidade nada mais é. Eu aprendi assim, né? Que o pecado é diferente da iniquidade. A iniquidade, normalmente, ela é praticada por aqueles que conhecem a verdade. Né? Lá em Romanos capítulo 1 diz, do céu se manifesta a ira de Deus contra todos aqueles que detêm o conhecimento da verdade. Quem é que detém o conhecimento da verdade? Nós crentes. O ímpio conhece a verdade? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que conhece a verdade? Quem conhece a verdade são os crentes. Então, iniquidade é pecado de crente. Pecado é praticado por descrente. É o pecado, que a gente chama que é o errar o alvo, é quebrar princípio, né? Agora, iniquidade. Oi? Desobedecer, né? Quebrar os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Agora, a iniquidade, ela é um passo, é um estágio acima. Iniquidade é quando você conhece a verdade, mas você, mesmo sabendo a verdade, você faz o errado. Isso é iniquidade. Você sabe a verdade, mas você
insiste no pecado, porque afinal de contas o pecado é prazeroso. Né? Quem é que disse que o pecado é ruim? Quem é que disse que o pecado não é gostoso? Se não fosse prazeroso, ninguém pecava. Nós ia ser tudo santinho. Como diz a minha mãe, santarrão. Mas a iniquidade é quando eu conheço a verdade, né? Como, por exemplo, a Bíblia diz que todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Né? A fé sem obras é morta. Eu posso estar cheio de fé, mas eu não faço obra nenhuma, estou meu irmãozinho pertinho de mim, passando necessidade, eu não faço nada, não estendo a mão, não ajudo, deixo ele morrer na minha frente. Isso é iniquidade. Né? E a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que conhecem a verdade, que detêm a verdade, mas que infelizmente não praticam essa verdade. Jesus disse, nos últimos dias muitos dirão em meu nome, expulsei demônio, falei em outras línguas, e eu vou dizer, né, abertamente, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Vocês podem até expulsar demônio no meu nome, podem curar no meu nome, mas vocês não vivem o que vocês pregam. Vocês são todos uns hipócritas. Né? Então isso daí é gravíssimo, gravíssimo. Mas em nome de Jesus isso não é para nós, amém? Isso daí é para, sei lá, alguém que vai ouvir essa pregação, que seja lá da China ou de qualquer outro lugar do país. A irmã ia falar mais alguma coisa? Não. Então vamos lá, quem quer complementar? O que mais ajuda a esfriar o amor? Está cheio de pastor aqui. Tristeza. Uma murmuração, né? Um de cada vez, vamos lá, começar pela irmã. Tristeza. Tristeza, esfria o amor? Quer explicar um pouquinho pra gente? Eu acho que esfria porque ele alimenta a mágoa mediante a expectativa que você tem do outro. E aí uma atitude que você não espera de alguém que você ama te deixa triste. E aí isso é alimentado por aquela atitude que você não esperava. A tal da expectativa, né? Tem uma palavra também que não é muito usada nos dias de hoje, que é a palavra ressentimento. Né? Ressentimento é sentir duas vezes. Né? Você às vezes sente uma dor, uma mágoa e uma tristeza, e você volta a sentir aquela tristeza. Você fica se alimentando, é o ressentimento. Você fica se alimentando daquela tristeza. Né? E aí você mantém ela viva, né? Mantém aquele sentimento vivo dentro de você, né? Que vai te matando aos poucos. Né? O Marcelo falou alguma coisa. Aqui a irmã primeiro aqui, vamos. Eu acredito que é a falta de perdão também. A falta de perdão. Quando eu não libero perdão, Quando eu não libero, porque tudo isso, a expectativa que a gente cria da outra pessoa, o que a gente espera, se não é correspondida, gera uma raiva, uma tristeza, um sentimento. Só que Deus nos deixou. Estou trazendo para um contexto da minha vida, né? Tem que perdoar. A partir do momento que tu perdoa aquela pessoa, tu libera aquilo. E eu acho que quando tu está com alguma mágoa de alguém, vamos colocar assim, tu acaba se afastando um pouquinho de Deus. Porque tu vai orar, acho que o inimigo fica te acusando assim, daqui dali, tu fica aquilo ali remoendo, e não consegue. eu vou corrigir a irmã. A gente não se afasta um pouquinho de Deus, a gente se afasta completamente. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Você sabe qual é? Isso aí é revelação também. Sabe qual é a coisa que mais entristece o Espírito Santo? Mágoa. Por quê? Porque Deus não pode conviver com uma mágoa. Jesus veio a esse mundo para nos perdoar de todos os pecados. Ele morreu na cruz para perdoar toda a humanidade. Então, se ele sendo Deus perdoou a todos, ele pensou, como que nós, seres humanos, vamos ter a petulância de querer carregar mágoa? Se ele que foi Deus, foi o mais humilhado, o mais rejeitado, o mais maltratado, perdoou todo mundo, aí ele fica pensando, vocês não passaram nem a metade do que eu passei, e como é que vocês querem guardar mágoa no coração? Então Deus não admite. Por isso que na oração do Pai Nosso, quando termina a oração do Pai Nosso, ele diz assim: se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados pelo vosso Pai que está no céu. Deus simplesmente corta a relação com a gente. Se eu não perdoo, então vai ficar de banho-maria aí. Vai ficar na tua aí. Não tem, está impedido o relacionamento. Então, desculpa, né? Mas é que isso é um assunto sério. Quer perder comunhão com o Espírito Santo, é só ficar com mágoa.
já era. O Espírito Santo vai dizer assim, ó, vou dar um tempo, a hora que tu resolver perdoar, eu volto. E daí tá ligado a tudo, né? Falta do perdão, aí a falta de estar ligado com Deus e a falta do amor. Que uma coisa leva a outra, certo? Com certeza. Inclusive, vou acrescentar uma coisa que é interessante, isso eu aprendi também com os anos, né? Que quando o amor esfria, a fé também esfria. Mas isso aí já é uma outra pregação que vai deixar para outro dia. Mas a fé também ela está totalmente ligada ao amor. Né? Tem até uma passagem na Bíblia, eu acho que em Gálatas, que fala sobre isso. Né? Que fala exatamente isso. Quando o amor esfria, quando o amor se apaga, automaticamente a fé também ela desaparece. Ela desvanece. E quando o amor volta, a fé volta. Mas isso é uma outra pregação. Vai lá, Marcelo. Acho que a murmuração, né, afasta muito do Senhor, porque na legalidade dá espaço para falta de perdão, para, como é que eu posso dizer, tu está alimentando uma coisa que nem tu falou do ressentimento, está reclamando, então está clamando 2 vezes por coisas ruins, né? E se a gente entrega a vida para o Senhor e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que a gente não está acreditando nessa palavra. Quando está murmurando. Exatamente. Então, aí vem o orgulho também, que por orgulho, uma vez aconteceu uma situação comigo e com a minha esposa, né? Que eu verbalizei, eu culpei Deus por uma coisa que aconteceu e eu verbalizei aquilo. Só que alguns dias depois eu já pensei diferente. Só que como eu verbalizei, eu sentia meio que uma necessidade de provar que eu ia fazer aquilo que eu tinha falado, sabe? Que eu tinha culpado ao Senhor. Então, por conta disso, eu fiquei muito tempo, muitos meses, eu acho que até anos, né? Longe da igreja, por orgulho e murmuração. Né? Então, às vezes, a boca fechada é o melhor remédio. Isso que o Marcelo está falando é totalmente bíblico, né? Se você prestar atenção, o povo de Deus que estava preso no Egito, né? Eles foram libertos e ficaram 40 anos andando em círculo no deserto, basicamente por 2 pecados principais. Um deles era a murmuração, que o Marcelo acabou de falar, e a falta de fé, a incredulidade. Né? Eu poderia botar desobediência também, né? Mas basicamente incredulidade e murmuração fez o que o povo ficasse 40 anos no deserto, que poderia ser 40 dias. Então, isso mostra que realmente a murmuração, a ingratidão está ligada a isso, né? Descontentamento, não estou grato, não estou contente, isso me leva a murmurar. A murmuração e a incredulidade nos afastam de Deus. E a incredulidade, né, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quer dizer, quando eu não tenho fé, quando eu não acredito que Deus é um Deus bom e galardoador daqueles que o buscam, isso também me afasta dele, porque eu estou tendo uma compreensão errada de Deus. E Satanás, ele trabalha pesado para tentar produzir uma espécie de ódio contra Deus, de realmente ficar amargurado, chateado contra Deus, porque aí automaticamente eu vou perder a minha fé e uma coisa vai levar a outra, né? E o esfriamento e o afastamento cada vez maior. E é tudo que Satanás quer, né? Porque a gente, longe de Deus, nós nos tornamos em pessoas comuns, e eu diria mais, nós nos tornamos piores do que a gente era. Né? Porque agora eu conheço a verdade, só que eu estou distante do Senhor, então agora eu começo a praticar a iniquidade. Porque agora eu sou um conhecedor da verdade que não anda mais de acordo com a verdade. Gabi, quer falar, Gabi? Eu ia falar da ingratidão, que na verdade já está ligado também. Mas a ingratidão, ela impede a gente de ver o milagre, impede a gente de ver a admiração, de ter o temor, porque a gente acha que o outro não está fazendo mais do que a obrigação, que Deus não está fazendo mais do que a obrigação, quando tem saúde, quando Ele me livra, quando Ele me abençoa. Então eu penso que a ingratidão também, né, você me queria falar do medo. Medo. Pode falar. Porque o medo impede a gente de viver o amor de Deus, né? De ousar, de confiar no Senhor. Então eu penso que o medo é uma das coisas assim, que nos impede de viver o amor de Deus e de esse amor crescer.
que a Gabi está falando é muito, muito pontual e interessante. Se vocês prestarem atenção, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, a primeira coisa que veio com o pecado foi o medo. Tanto é que eles já pegaram, tentaram se esconder de Deus, fizeram uma roupa para eles, né? Para tentar se esconder a nudez, porque estavam com medo e vergonha também, né? Então, isso também nos afasta de Deus. Né? Isso está ligado a uma visão equivocada de Deus. Né? Quando eu penso que Deus é alguém que está com um pedaço de pau na mão, só esperando eu errar para bater em mim. Né? Por isso que eu tenho medo. Agora, se eu entender que Ele é meu Pai, e que se em algum momento Ele vai me disciplinar ou corrigir, Ele está fazendo isso por amor, eu não preciso ter medo dele nunca. Né? O próprio Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Então, Ele morreu de braços abertos, não foi por acaso. Né? Ele morreu de braços abertos porque é exatamente desse jeito que Ele está sempre de braços abertos. Né? Ele falou, né? Vinde a mim, todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Então, Jesus está sempre de braços abertos, esperando que a gente vá até Ele. Né? E Ele certamente sempre vai nos receber. Ele nunca. Né? Uma palavra rema, eu ministrei aqui em Tijucas uma vez, a palavra do decreto do apóstolo René para esse mês de março, o versículo bíblico que acompanha o decreto, é um versículo de Isaías, eu preguei aqui em Tijucas uma vez, que diz assim, foi lá na casa do Luiz, mas isso já há muito tempo. Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Né? Isso deve fazer talvez uns 2 anos, foi quando a gente fez a célula ao ar livre. Né? Ao ar livre, eu me lembro, toquei violão, tudo naquele dia, a mãe da Leslie estava, né? Então, o Espírito Santo lembra tudo. Então, a palavra que Deus nos deu, né? Mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia o Senhor jamais esquecerá de nós. Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Então, Ele jamais vai nos rejeitar. Né? Ele jamais vai nos lançar fora. Ele jamais, independente de qualquer erro que a gente venha cometer, seja o pecado que for, Ele está sempre pronto para nos perdoar e sempre pronto para nos levantar, né? E nos dar uma chance. Então nós não precisamos ter medo de Deus. Né? Nem de Deus e nem do homem. Né? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastora Márcia? Eu acho que até complemento o que vocês falaram até agora, essa parte aí. Isaías 1,18 diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, se tornarão como a lã. Eu penso que aqui uma das coisas importantes para que não é esfriamento é a gente conversar com o Senhor e com quem está com problema. Eu acho que muitas coisas acontecem hoje em dia porque as pessoas não conversam. Elas não sentam. Falta de diálogo. Não sentam. Não, mas as pessoas elas não querem ser confrontadas. Elas não aceitam o confronto. Não, mas vai dizer que eu estou errado, que eu estou errado. Eu tenho que aceitar que eu estou errado e tem que também dizer quando eu estou errado. Dentro da palavra, vamos usar a palavra, o que eu penso. E com Deus, se Ele me chama para tratar, eu penso também que eu tenho que tratar com o meu irmão também. Ele vai falar, vai entregar uma oferta, sabe o que tem coisa contra ti? Primeiro vai lá consertar, para depois entregar a tua oferta. Então isso acontece muito no meio da igreja, esse tipo de coisa. A falta de conversar vai esfriando. O ser humano ele tem uma espécie de uma covardia em relação ao confronto. Né? Está um pouquinho ligado ao orgulho também, né? de fugir do confronto. E eu aprendi uma coisa, ninguém cresce sem confronto. Ninguém cresce. Tem pessoas que passam 10, 20, 30 anos na igreja, a pessoa nunca ganha uma alma para Jesus, ela nunca cresce, ela nunca rompe, ela nunca gera um fruto, ela nunca produz nada. Porque normalmente são pessoas que não aceitam o confronto. São pessoas que elas não querem crescer. Elas querem só que passe a mão na cabeça. E ninguém cresce passando a mão na cabeça. Quem aqui tem filho? Eu duvido teu filho crescer só passando a mão na cabeça dele. Se você quer que seu filho cresça, você vai ter que corrigir, vai ter que disciplinar, vai ter que dizer não. E o não, pedagogicamente, é a palavra que mais educa. Né? Então, Deus não é diferente. Né? A gente precisa aceitar confrontos.
Só que a gente quer fugir, né? O ser humano ele quer escapar. Quer E o escapar. orgulho, né? É o orgulho, né? Quer escapar do confronto. E sem confronto não tem crescimento. Né? E se eu fujo do confronto, é exatamente o que a pastora Márcia falou. Automaticamente vai me prejudicar o meu relacionamento com Deus. E também o meu confronto com o próximo. Né? Vai prejudicar, vai atrasar, vai contribuir com o esfriamento. Então, muito bem colocado, né? Todo mundo inspirado aqui hoje à noite. Né? Alguém quer mais falar alguma coisa antes da gente orar? As influências que a gente tem na nossa vida. Ó, Bruno, agora é para fechar com chave de ouro, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, com certeza. Tem aquele ditado popular, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Eu, quando era do mundo, eu tinha amigo meu que gostava de usar lança-perfume, fumar baseado, e eu nunca usei essas coisas. Lança-perfume uma vez eu usei. Por quê? Por causa de influência. Você está meio... Se você está bem espiritualmente, você é aquele que influencia. Mas se você não está bem espiritualmente, você se deixa influenciar. Né? E você tem amigos que te levam para um caminho do mal, você vai ser influenciado por um caminho distante de Deus. Né? Então, realmente, selecionar as amizades é uma estratégia muito inteligente para quem quer preservar o seu relacionamento com Deus. Não quer dizer que a gente vai se isolar do mundo, porque Jesus ele era amigo de publicanos, de beberrões, de cobradores de impostos. Então, só que eu tenho que estar sempre muito bem para poder entrar no território do inimigo. Porque se eu não estou bem, é melhor eu evitar. Porque está arriscado eu ser influenciado do que eu influenciar. Agora, se eu estou bem espiritualmente ao ponto de entrar no território para influenciar, então... Jesus andou no meio de todos e não deixou ser influenciado. E não deixou ser influenciado. Influenciou, né? De preferência que a gente tenha sempre uma companhia. Né? Jesus, quando na missão dos 70 ele enviou, é sempre bom estar em dois, né? Principalmente se vai entrar num território perigoso. Né? É bom, é melhor ser dois, a Bíblia diz. Né? Às vezes não dá. Mas quando você pode, é melhor ser dois. Amém, queridos? Amém? Eu queria convidar você a fechar os olhos. Eu queria orar. Né? Estou fazendo uma oração para que Deus realmente possa... Se alguém aqui, né, em algum momento, deixou esse amor esfriar, sobretudo o nosso relacionamento com Jesus, que é a fonte de vida, a fonte de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei de toda a terra, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso guia. Se alguma coisa quebrou esse relacionamento, se alguma coisa tem contribuído para esfriar, quem sabe hoje é uma noite de você liberar perdão para alguém, quem sabe é a noite de você perdoar definitivamente aquele que te ofendeu. É a noite, quem sabe, que você vai devolver a confiança para alguém que você não confia mais. Quem sabe é uma noite de restaurar um sonho perdido. Você já não acreditava mais em um determinado relacionamento. E Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Ele tem poder para restaurar aquilo que foi quebrado dentro de você. Se o seu amor, o meu amor esfriou, porque alguma coisa se quebrou no meio do caminho, Ele é o arquiteto do universo. Ele é o carpinteiro de Nazaré. Aquele que restaura feridas, aquele que cura feridas, as feridas mais profundas, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que só Ele pode ver, só Ele sabe. Ele é Deus que sonda os nossos corações. Ele conhece as feridas mais profundas da nossa alma. E Ele tem um remédio para curar toda a nossa dor, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de repúdio, todo sentimento de medo, toda amargura do teu coração que tem gerado a murmuração, a reclamação, toda insegurança,
toda má compreensão, toda incredulidade, todo sentimento de decepção e frustração que você teve nessa noite com o teu próximo, com o próprio Deus. Nessa noite Deus te convida também a liberar perdão. Amém, Senhor. Com a sua boca você vai dizer, eu perdoo, eu perdoo. O perdão é uma decisão. Você não precisa sentir nada. Ninguém sente de perdoar, mas eu decido perdoar. Eu decido liberar perdão para quem me ofendeu. Eu decido liberar perdão para quem me machucou. Eu decido ter o meu coração livre. Eu decido me esvaziar de todo sentimento de rancor, de amargura, de ódio, até mesmo de vingança. Eu decido me esvaziar de qualquer sentimento de dor. Oh, Papai querido, vem limpar os nossos corações. Oh, Espírito Santo de Deus, vem lavar. Oh, Pai, vem purificar a nossa alma, o nosso coração. Limpa, lava as feridas do nosso coração. Oh, Deus, vem restaurar relacionamentos nessa noite. Vem restaurar famílias. Vem restaurar casamento. Vem restaurar o relacionamento com Jesus. Restaura o primeiro amor. Restaura a paixão, o desejo ardente de estar contigo, de passar tempo contigo, de se conectar à fonte de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Ele que nos dá esse perfume que atrai, esse perfume que conecta, esse perfume que, oh Deus, que restaura todas as coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca em cada um aqui nessa noite. Aqueles que precisam de cura, toca agora, toca no mais profundo agora. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca com o teu poder. Toca as feridas que ninguém vê. As feridas que ninguém vê. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora. Vai tocando agora. Toca ali, Pai, no mais profundo. Tu que és o médico dos médicos. Tu que és o cirurgião dos cirurgiões. Toca no mais profundo agora. Oh, toca no mais profundo. Oh, Pai, restaura, Senhor. Remove esse câncer. Remove essa ferida. Remove essa dor. E sara, Pai. Sara, Senhor. Em nome de Jesus, Tu que és, oh Pai, o Jeová Jireh, Tu que és o Jeová Rafá. O Jeová Rafá, o médico dos médicos, aquele que cura. Oh, vai tocando agora, Senhor. Vai tocando. Vai tocando no mais profundo. Aqueles que não acreditam mais no seu casamento. Aqueles que não acreditam mais no relacionamento perdido. Aqueles que não acreditam mais na restauração daquilo que se quebrou. Tu és Deus que restaura sonhos. Tu és Deus que restaura todas as coisas. Tu és o Deus da restauração. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Restaura o nosso primeiro amor. Restaura a nossa fome e sede por mais de Ti. Restaura a nossa paixão por Jesus. Não permita que esse fogo venha se apagar. Não permita que essa chama venha se apagar. Que nós possamos ser completamente apaixonados, incendiados por Jesus. Porque quanto mais próximos estamos de Ti, Senhor, quanto mais próximos estamos dEle, mais amor. E com o amor dEle, nós podemos suportar tudo. Porque o amor dEle tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É um amor que não busca seus próprios interesses. É um amor que busca o interesse alheio. É um amor sofredor. É um amor que perdoa. É um amor que estende a mão. É um amor sofredor. Oh, enche-nos. Embriaga-nos com teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço, batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Nós não queremos, livra-nos, Pai. Livra-nos de pertencer à classe daqueles que esfriaram. Nós não vamos ser aqueles que esfriaram. O amor de quase todos pode esfriar, mas eu não sou quase todos. Porque eu não me aceito, eu não vou aceitar fazer parte
desse quase todos. Eu quero ser a minoria. Eu quero pertencer à minoria daqueles que não são quase todos, mas daqueles que não esfriaram, daqueles que conservaram o seu amor até o fim. Em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, essa oração, dê um aplauso ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Aleluia.